Shalom a todos vocês, queridos. Sejam muitíssimo bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Eu já estava com saudade de estar aqui com você, estudando a palavra do Senhor. Nós tivemos que fazer 2 longas pausas, a primeira por conta de um tratamento e a segunda por conta de uma mudança, que não foi só uma mudança de endereço, mas também uma mudança de vida. E nós já estamos preparando uma mensagem para nós contarmos para você como foi essa experiência. E eu tenho certeza que através de tudo que nós vivenciamos, você também será impactado pela palavra de Deus. Para quem não conhece o Projeto Neemias, todos os dias nós lemos de forma consecutiva um trecho da Bíblia, depois o analisamos e extraímos desse texto todas as riquezas contidas nele. Então, o Projeto Neemias, ele é direcionado para todas as pessoas que querem conhecer a palavra do Senhor, que querem se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. O Projeto Neemias, ele é um recurso que vai potencializar a sua vida devocional todos os dias. Então não deixe de compartilhar esse projeto aí no grupo de WhatsApp dos seus amigos, familiares, os seus irmãos da igreja, nas suas redes sociais de um modo geral. O nosso objetivo é que você entenda o que você está lendo e aprendendo na Bíblia Sagrada e possa colocar em prática o que você aprendeu para que a sua vida seja enriquecida. Amém? Nós daremos continuidade à leitura do Evangelho segundo Mateus, mas hoje nós leremos o capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. E eu quero perguntar a você o seguinte: você sabe o que significa Páscoa? Nesse texto que nós vamos ler, nós vamos entender o significado dessa festa, que nós celebramos de uma forma totalmente diferente do que a Bíblia relata. Você sabe porque havia uma multidão que estava esperando ou que estava diante de Jesus quando ele estava ali no Monte das Oliveiras? Nesse texto que nós vamos ler, você sabe o que significa originalmente a palavra Hosana? Eu creio que você será impactado por todas essas riquezas. E para que você compreenda de forma minuciosa o que nós vamos ler e estudar aqui nessa passagem bíblica, nós vamos fazer alguns vídeos, porque a nossa intenção não é correr com a leitura bíblica, mas é que você tenha uma compreensão ampla daquilo que você está lendo. Então, o título na Bíblia que eu estou usando é Jesus é aclamado pelas multidões, mas em outras versões você vai encontrar títulos como A Entrada Triunfal, ou o título mais conhecido, que é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Então você pode utilizar qualquer Bíblia que você tiver em casa. Diz assim o texto, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 1. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com seu burrico ao lado. Em algumas versões, com o seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, os selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou.
Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que os seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Aleluia. Bem, vamos entender o contexto. Jesus ele está vindo de Betânia, que fica atrás do Monte das Oliveiras. Estava Jesus ali, cercado por uma multidão, e isso era muito comum, porque a multidão ficava maravilhada com os milagres, com os feitos e ensinamentos de Jesus. E o texto relata o que ocorreu 4 dias antes da festa da Páscoa. Então, quando nós falamos de Páscoa, Pentecostes, festa dos tabernáculos, estamos falando de festas solenes, onde todo o povo de Israel descia para Jerusalém para celebrarem essas festas, que não são festas judaicas como muitas pessoas acreditam. Quando nós falamos de festas como a Páscoa, por exemplo, Pentecostes, tabernáculos e outras, estamos falando de festas bíblicas instituídas pelo Senhor. No caso da festa da Páscoa, quando você lê Êxodo capítulo 12, você vai entender que o povo hebreu era escravo no Egito e Deus quer libertar o povo daquela escravidão e dá uma ordem para que o povo imolasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais da porta. E é aí que a gente já começa a compreender que existem muitos ensinamentos que talvez você não saiba. Quando lá no Egito esse momento acontece em que o sangue do cordeiro é passado nos umbrais das portas do povo hebreu, porque já havia ali muitas pragas e a última praga era a morte dos primogênitos, o anjo da morte iria passar. Então Deus dá essa ordenança para Moisés falar ao povo para que esse sangue fosse colocado nos umbrais da porta dos hebreus. E esse sangue colocado ali, exatamente onde Deus havia ordenado, ele formava uma letra, que é uma letra hebraica, exatamente essa letra aqui, que nós chamamos de letra rei. Essa letra significa a letra do fôlego da vida de Deus. Então, quando o anjo da morte passava em frente às casas que tinha o sangue nos umbrais da porta, ele sabia que ali havia vida. Ele sabia que ali havia Deus. Então, onde havia o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, não havia morte do primogênito, não havia morte, não havia choro, porque aquele sangue estava trazendo não a morte, mas estava trazendo vida. Isso é muito importante. Isso já é o primeiro ensinamento que você já pode anotar quando nós estudamos sobre a Páscoa. Mas o que significa Páscoa? Originalmente em hebraico, Páscoa significa Pessa, ou seja, passar sobre, passar por cima. E é exatamente o momento em que o povo está em uma ocasião de transição. O povo está saindo de um momento de escravidão e está prestes para ir para um momento de libertação. Então, passar sobre, passar por cima é o significado da palavra que define Páscoa, que é não somente passagem, como geralmente nós ouvimos em muitas pregações, em muitos estudos bíblicos, mas também tem esse significado que o torna
mais amplo. E voltando aqui para o texto que nós lemos no Novo Testamento, nós estamos diante de um momento que Jesus chega no Monte das Oliveiras, que ficava de frente para a porta dourada, que também é conhecida como portão oriental. Jerusalém tinha 12 portões e um deles era o portão oriental, conhecido como Porta Dourada. Havia uma multidão adiante de Jesus. Então nós vamos começar agora a entender passo a passo o que está acontecendo. Jesus está vindo de Betânia, onde ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Então a multidão estava ensandecida, estava maravilhada, estava atônita. E era muito comum quando Jesus fazia um milagre, a multidão o acompanhava, porque a multidão não só era testemunha ocular do que Jesus estava fazendo na vida das pessoas, mas a multidão também queria aprender os seus ensinamentos. Então a multidão estava alvoroçada, estava agitada com Jesus ali no Monte das Oliveiras. Porém, o fato da presença de Jesus naquele lugar era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Como muitos momentos da vida de Jesus, esse momento aqui também era para que se cumprisse a palavra de Deus, as profecias bíblicas do Velho Testamento. E é importante nós lembrarmos que sem o Velho Testamento, nós teríamos dificuldade de entendermos a missão de Cristo, que a todo momento é mencionada no Primeiro Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento. Então, qual era a tradição judaica? O que acontecia no meio daquele povo para celebrarem a Páscoa, para celebrarem o momento em que Deus libertou o povo hebreu da escravidão do Egito? O sumo sacerdote, ele saía de Jerusalém e descia para a cidade de Belém, uma pequena cidade onde Jesus nasceu, e a palavra Belém significa casa do pão. Jesus nasce lá e não é à toa, porque Jesus é o pão da vida. Então lá, o sumo sacerdote, 4 dias antes da celebração da Páscoa, ele tem que escolher naquela cidade, e ele escolhe de uma forma rigorosa um cordeiro que deverá passar por uma inspeção rigorosa também, para que depois de aceito ser imolado. E nós entendemos que Jesus é o Cordeiro Pascal, que Jesus não está ali à toa. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que João Batista vinha de uma linhagem de sumo sacerdote. E quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só um sumo sacerdote podia apontar um cordeiro pronto, qualificado para ser imolado. Então, Jesus está sendo apontado aqui nesse texto, diante de todo esse contexto dos evangelhos, como o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então, nós estamos diante de Pêssah, a festa em que havia uma grande preparação, e quando o sumo sacerdote, depois de escolher o cordeiro, voltava de Belém, e por se tratar de uma festa solene, todo Israel estava ali concentrado em Jerusalém, havia uma grande multidão esperando aquele sumo sacerdote chegar com o cordeiro, e eles cantavam louvores para esperarem a chegada do sumo sacerdote, que iria entrar em Jerusalém exatamente pelo portão oriental, conhecido como Porta Dourada. Pela lei, era obrigatório que o sacerdote passasse por ali com o cordeiro. Você quer saber o que significa Hosana? Porque Jesus ele chega no jumentinho, já que ele era o Messias? Então, eu vou te contar isso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.